TV Diagnóstico. Agora falamos com a doutora Carla Mota, que é angiologista. Ela vai falar um pouquinho sobre trombose. Você tem esse problema? Você sabe que a gente tem que cuidar muito bem da nossa circulação sanguínea para que não dê esse problema. Enfim, a gente tem que ter outros cuidados também e outras ações. Então, é sobre isso que ela vai falar agora. Olá, doutora Carla, como vai? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora Carla, o que é, afinal de contas, a trombose? Trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Trombos vem da palavra do grego, que é trombo, que é coágulo. Quando há um aglomerado de coágulo dentro do vaso sanguíneo, causa uma obstrução, e isso é a trombose. Bom, quando a gente pensa pelo menos em trombose, a gente sempre faz a associação com problemas circulatórios nas pernas. Esse caso de trombose dá-se apenas nas pernas ou também ocorre em outras partes do corpo? Então, a trombose ela pode acometer qualquer veia do corpo inteiro, braços, qualquer tipo de órgão e pernas. Como ela é mais comum nas pernas, acaba se referindo mais à trombose de membros inferiores. Também é interessante citar que a trombose, quando ela acomete as veias superficiais, é chamada de tromboflebite. E quando acomete as veias profundas, é chamada de trombose venosa profunda. Então, é melhor a gente se referir mais à trombose venosa profunda das pernas, que é o mais comum. Mas pode comprometer o braço também, que é a síndrome de Page-Schroeder, que o braço inteiro fica inchado, enfim. E quais são os principais sintomas? Os sintomas, assim, aquilo que o paciente normalmente sente que se refere é que ele tem uma dor na panturrilha. E essa dor ela é causada pelo inchaço, porque há o coágulo dentro do vaso, há um inchaço dentro do vaso, quer dizer, na parede do vaso, um inchaço perivascular, e aí a batata da perna ela fica um pouco mais pesada. Então, é a dor, o inchaço e depois uma certa falta de mobilização. O paciente sente uma limitação do movimento de extensão e flexão do pé. Então, toda vez que ele vai fazer um movimento de esticar a ponta do pé, ou então de flexionar a base do pé, ele sente uma dor na batata da perna. E aí, nesse caso, já está num estado meio já avançado, né? Ou não? Não necessariamente. Às vezes, na verdade, a clínica da trombose ela é um pouco variada de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que não sentem praticamente nada, a gente chama de trombose subclínica, assintomática, que o paciente não se queixa muito. E tem a trombose que ela pode ser extensa, com muita manifestação clínica. Então, isso vai depender de cada caso e não necessariamente tem a ver com a intensidade da dor. E qual é a principal complicação? A principal complicação, digamos assim, a complicação imediata, a complicação aguda, é a embolia pulmonar. O que é a embolia pulmonar? É um trombo, um fragmento de trombo que se desprende da veia, percorre a circulação sanguínea, vai para a câmara direita do coração e daí vai para o pulmão e vai impactar na artéria pulmonar, causando um infarto pulmonar. Aí a pessoa identificou ali os primeiros sintomas, né? E a partir disso, o que ela pode fazer? Ela primeiro tem que correr atrás de um angiologista. Ela tem que ir para um atendimento de urgência, né, de emergência do hospital mais próximo, de um posto de saúde. O médico examinador, ele deve procurar os sinais de trombose, que em geral passa desapercebido pelo paciente. Então, o médico examinador ele vai observar o empastamento da panturrilha, que nada mais é que uma batata da perna inchada, pesada. Ele vai observar o que a gente chama de turgência venosa. São as veias superficiais que elas se tornam mais calibrosas, porque na verdade o sangue tem que passar por algum lugar, ele tem que sair do pé em direção ao coração. Se ele não passa pelos vasos profundos que estão obstruídos, esse sangue vai ter que passar pelos vasos superficiais. Então há uma turgência venosa, as varizes, digamos que elas fiquem mais volumosas e mais acentuadas. E um aumento da temperatura da pele. Isso tudo o médico examinador pode verificar no seu exame físico e então pode ou não ele tratar ou então chamar um especialista da área para poder fazer o tratamento mais adequado. E tem como evitar a trombose? Tem sim. A trombose, digamos que ela é multicausal e multifatorial. São várias as causas de trombose.
Então, se a gente souber que, basicamente, a trombose ela é ocasionada por imobilidade, isso já ajuda muito. Então, todo indivíduo, né, nas suas atividades, ele tem que se exercitar, ele tem que se mexer. Quanto mais repouso, maior a chance de trombose, de formação de coágulos. Quanto mais ele se mexer, menor essa chance. Assim, na verdade, são várias coisas que o paciente que o indivíduo, né, não o paciente, mas o indivíduo pode fazer no seu dia a dia, que é para evitar a trombose, perda de peso, né, a obesidade, ela favorece a dificuldade de retorno venoso. São fatores de risco. São fatores de risco, isso. A obesidade faz parte desses fatores de risco. Fatores de risco, na verdade, são diversos, né? A obesidade é um deles. Obesidade, sedentarismo, tem várias doenças que podem ocasionar trombose. Por exemplo, paciente com uma neoplasia maligna, que é um câncer, que a gente chama de síndrome paraneoplásica, ele tem mais chance, ele é mais suscetível à trombose. Cirurgias ortopédicas, doenças clínicas em que o paciente tem que ficar acamado durante muito tempo. Basicamente, é importante dizer o seguinte, que o sangue tem que sair do pé em direção ao coração. E esse trânsito tem que ser livre. Se o paciente ele tem dificuldade de retorno venoso, esse sangue se acumula. É o que a gente chama de estase sanguínea. E a estase sanguínea é um fator para trombose. E aí tem uma faixa etária que, de repente, a trombose aconteça com maior frequência. Hoje em dia é aquela loucura, o jovem também pode ter. Pode, jovem também pode ter. Em geral, são indivíduos acima de 40 anos, mas o jovem também pode ter. Existem situações orgânicas, né, que a gente chama de trombofilias, que às vezes uma menina nova, de adolescente, pode ter trombose. Então, depende do estado de hipercoagulabilidade do indivíduo, ou seja, o quanto que aquele sangue tem mais chance de coagular. E isso, às vezes, são desordens da coagulação que o indivíduo tem que se descobrir. Agora, pode-se ter trombose, mesmo que não haja distúrbio de coagulação, né? Um jovem, por exemplo, já fiz exame uma vez numa bailarina, ela tinha 18 anos e teve uma trombose. Mas ela teve um trauma, depois do trauma ela ficou acamada durante uma semana e ela teve trombose nessa semana. E com 18 anos, uma menina jovem que trabalha com isso, né? Trabalha magra. Com as pernas. Pois é, então isso existe a chance de ocorrer mesmo que não haja uma doença de base, né? Mas é importante sempre investigar. Agora, a pessoa que tem varizes, ela tem uma tendência maior a ter trombose ou não? Tem sim. As varizes, dependendo, claro, né, do estado das varizes, né? Varizes volumosas, em que o paciente já tenha uma insuficiência venosa crônica associada, essa dificuldade de retorno venoso também causa estase sanguínea. O que é estase sanguínea? É o sangue com dificuldade de retornar em direção ao coração. Ele fica aprisionado na perna, com dificuldade de retornar. E essa é uma característica de quem tem varizes. Então, pode sim ter maior chance de trombosar do que as outras pessoas que não têm. E aí também tem uma questão genética ou não? Tem questão genética também. A trombose, ela pode ser, quando a gente chama de multifatorial, multicausal, é porque são fatores genéticos e fatores ambientais que se interagem, né, aumentando a chance de trombose. Se a gente for considerar digamos assim, a etiologia, né, a origem genética, a gente vai pensar nas trombofilias, nas doenças herdadas de pai para filho. Eu vou citar exemplos, né, que pode até não ser herança familiar, mas doença do colágeno, né, que são doenças reumatológicas, a pessoa é mais propensa a ter trombose. Então, lúpus, anticorpo antifosfolipídio, e são diversas as doenças. Eu não vou nem citar para a gente não se estender, mas tem a causa genética e tem a causa ambiental. Bom, essa conversa ainda vai render. É longa, Eu vou pedir um intervalinho comercial, a doutora Carla vai continuar aqui com a gente, e daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre alguns casos específicos que podem aí provocar a trombose, como, por exemplo, aquelas pessoas que precisam sempre viajar de avião, e aquelas pessoas que estão grávidas, e depois no pós-parto, o que pode acontecer, enfim. Fica aí que a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já.
Voltamos com o TV Diagnóstico. Agora estamos conversando com a doutora Carla Mota, que é angiologista. Ela está falando aqui um pouco sobre como evitar e como lidar com a trombose. Agora, doutora Carla, a gente falou um pouquinho antes do intervalo comercial sobre uma síndrome chamada síndrome da classe econômica, né? Que são aquelas pessoas aí que precisam viajar e acabam ficando muitas horas sentadas. Explica um pouquinho como é essa síndrome e como as pessoas podem lidar com isso. Na verdade, esse termo foi cunhado pela própria imprensa, mas enfim. Mas é uma coisa interessante porque o que acontece? Hoje, com as passagens aéreas estão muito, né, digamos assim, acessíveis, né, para o público em geral. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram muito o espaço entre as cadeiras, para caber o maior número de cadeiras. Então, o espaço é tão pequeno que o compartimento entre a cadeira e a cadeira da frente não possibilita que o passageiro mobilize suas pernas. Então, é sabido que a partir de 6 horas do indivíduo ficar numa mesma posição, seja sentado ou em pé parado, ele tem maior propensão à formação de trombo. Então, o que ocorre com as classes econômicas? O passageiro não tem como mobilizar suas pernas, fica muito tempo na mesma posição, com a perna dobrada. Isso dificulta o retorno do sangue em direção ao coração, favorecendo a formação de trombos. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela dá uma circulada ali na viagem? Isso. De uma em uma hora ela levanta e vai dar uma voltinha lá? A recomendação atual é que a cada 2 horas o passageiro se levante e deambule pelo avião. Então anda, dá uma caminhada, imagina a cada 2 horas todo mundo andando. Bom, mas enfim. E também não pode ter turbulência. Enfim, a recomendação é que se ande a cada 2 horas de voo e que faça o uso de meia elástica. Durante o voo? Durante o homens voo. E mulheres? Homens e mulheres. Interessante. Meia elástica. A meia elástica ela não precisa ser uma meia elástica inteira, até a cintura, no caso das mulheres. Ela pode ser uma meia elástica 3/4, né? Que já garante a circulação de retorno do pé, pelo menos em direção à coxa, que isso já facilita bastante o retorno. Agora, deixa eu te perguntar, com relação a essas meias, ou 3/4, enfim, 7/8, ou até mesmo essas meias soquetes, não é? As pessoas que têm aí uma tendência, de repente, a ter algum problema de varizes ou tromboses. Essas meias com o elástico ali cortando a circulação, elas não tendem a prejudicar ainda mais, não? A pessoa tem que seguir exatamente a recomendação do que está escrito na caixinha. Ou seja, ela tem que saber como vestir a meia. Toda vez que ela for vestir a meia, o ideal é que ela vista pela parte da manhã. É claro que se for uma viagem aérea à noite, ela for vestir antes da sua viagem, ela tem que deitar, repousar com a perna elevada durante 10 ou 15 minutos, esperar que o fluxo do sangue saia do pé em direção ao coração e então vista a meia. A recomendação é vestir a meia. A gente tem que trazer a meia até essa parte aqui da palma da mão e traz o cano invertido. Quer dizer, o cano do lado do avesso. E aí, quando colocar, apoia no calcanhar e depois é que traz o restante da meia. E ela tem que ficar 3 dedos abaixo da prega do joelho. Evitar que o elástico fique exatamente na prega, porque ali a veia, que é a chamada veia poplítea, que é a veia que está atrás do joelho, ela é mais superficial. Então, naquele momento, pode ocasionar o que você mesma falou agora, que é o efeito garrote. Então, para que isso não ocorra, põe 3 dedos abaixo da prega do joelho, porque a veia é um pouco mais profunda e aí não faz o efeito garrote. Se seguir exatamente a recomendação da caixinha, não ocasiona efeito garrote e vai obter sucesso. Então, a meia elástica e a deambulação a cada 2 horas no avião já é uma medida bastante interessante para evitar trombose. Nos pacientes... Eu ia te perguntar aquele povo que tem que ir daqui para o Nordeste de ônibus, por exemplo. Que aí é uma coisa também complicada, né? Porque você circular pelo ônibus é um pouco mais difícil, né? É verdade. A cada viagem prolongada, seja de ônibus ou seja de avião, é interessante que se ande e que se use meia elástica. As viagens de ônibus, no caso, dependendo do ônibus, né, se for ônibus leito, tem um pouco mais de facilidade de esticar as pernas. Pelo menos a cada parada que o ônibus der, é interessante que a pessoa desça e vá caminhar nas paradas. Então, isso já é muito importante, a cada parada descer, mesmo não ficar dentro do ônibus. Por exemplo, é importante ela despertar e fazer esse levantar exercício. E fazer o exercício.
para garantir que a sua circulação esteja livre, né, de dobras, enfim, das pernas, para evitar que essa formação de coágulos ocorra. E aí, no caso da gravidez, que a mulher tem ali um sobrepeso, a gravidez é também um fator de risco para a trombose? A gravidez é um fator de risco. Uma coisa que eu não citei anteriormente, com relação à passagem aérea, os pacientes que já tenham tido trombose previamente, que vão fazer uma viagem aérea muito prolongada, é interessante entrar em contato com o seu médico angiologista para que ele prescreva ou, enfim, ver a necessidade, ver se é o caso de colocar uma medicação antitrombótica durante o voo, que também existem casos em que, isso se faz necessário. No caso da gravidez, a gravidez ela favorece a formação de trombos, porque além do peso do útero gravídico, ele comprime as veias principais do abdômen, que são a veia cava e a veia ilíaca. Sobretudo a veia ilíaca esquerda, pela posição anatômica dela, é mais vulnerável ao inchaço da perna esquerda e à trombose na perna esquerda, sobretudo nas grávidas. Bom, e a pessoa que já está ali com problema de trombose, quais são, hoje em dia, os avanços aí da ciência, da tecnologia, para o tratamento do problema? O tratamento, assim, vai depender da extensão da trombose, né? Então, digamos, em primeiro lugar, tem que se fazer o diagnóstico. Mediante aos sinais e sintomas que falam a favor de trombose, o paciente tem que ser submetido ao exame de ecodoppler, de ecocolor Doppler de membros inferiores, que é o chamado exame venoso, para se identificar qual é o segmento que foi acometido e a sua extensão. Se essa extensão for muito grande, é necessária internação hospitalar para fazer o tratamento com heparina, que a gente chama heparina não fracionada, por bomba infusora, e essa medicação ela tem que ser feita de 5 a 10 dias e tem que ser medido o nível terapêutico dessa medicação no sangue. E entra também com uma outra medicação chamada varfarina, que é uma medicação via oral. E dependendo da extensão da trombose, essa medicação ela pode ser de 4 a 6 meses dada para o indivíduo. Ele, em geral, fica internado por volta de uma semana, vai depender do caso, e vai depender da resposta dele à medicação, e o tratamento é feito de 4 a 6 meses, mais ou menos. Bom, aí a gente está aqui num programa de Petrópolis, falando para Petrópolis, também passa no tvrredepetrópolis.com.br, para todo o Brasil e para o mundo, mas a gente está falando também muito mais para o público de Petrópolis. Aqui, na cidade, como é aí, como estão os tratamentos relacionados à trombose, tanto no sentido da política pública, quanto aí no sistema particular? Bom, pela política pública é um pouco mais complicado, né? Porque o paciente, de uma forma geral, ele faz o exame com uma certa dificuldade, esse exame não tem uma grande disponibilidade. Aqui nós temos o Alcides Carneiro que faz de forma gratuita, né, para os pacientes, mas, enfim, por uma questão de agenda, de superlotação, nem sempre os pacientes têm acesso e acaba que eles têm que ir para a rede privada e fazer no particular. E a internação também ocorre no Alcides Carneiro. Em geral, esses pacientes vão para a UPA para fazer o diagnóstico e daí são encaminhados para o Alcides Carneiro. Ou então para o hospital do Santa Teresa, que é o hospital do pronto-socorro. E na rede privada, nós temos, sim, digamos assim, até métodos bastante interessantes de tratamento, que além, né, do tratamento de eleição, que é o uso da heparina e da varfarina, nós temos a disponibilidade de outros métodos também, né, que é a colocação de filtro de veia cava, no caso de pacientes selecionados, não é todo paciente que tem essa indicação, mas tem essa disponibilidade, sim, na rede privada de Petrópolis. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você passasse aí, falasse para as pessoas, quem quiser saber mais informações com relação à trombose, se a pessoa tiver aí, tiver uma carga genética, tiver os pais, o pai, a mãe, tiver algum problema relacionado a varizes, a trombose, está preocupado, quiser aí fazer uma consulta com você, como a pessoa pode te encontrar? Eu
Nesse momento eu não estou fazendo consultório clínico, eu estou fazendo consultório para exames complementares, que inclusive eu faço o diagnóstico de trombose venosa. No caso, o telefone do consultório é 2237-8923. Mas o paciente que queira acompanhar com o angiologista, nós temos diversos angiologistas bons na cidade e hematologistas também acompanham. Então, a pessoa pode aí escolher entre, nesse caso, né, desse problema, entre o hematologista e o angiologista. Porque é sempre bom explicar para as pessoas, porque são tantas habilitações, não é? Tantas especializações, que o paciente, às vezes, a pessoa que está em casa, às vezes fica um pouco perdida por qual profissional procurar, não é? Isso é bom explicar para quem está em casa. Então, quem quiser entrar em contato aqui com a doutora Carla Mota, pode ligar para 2237-8923. 2237-8923. E eu agradeço mais uma vez sua presença aqui Obrigada no TV a você pelo Diagnóstico convite. E espero que volte outras vezes. Com certeza. Bom, Obrigada. Conversamos com a doutora Carla Mota, que é angiologista, e falou um pouquinho sobre o problema da trombose, aí como tratar, como evitar, não é? Que você precisa fazer um pouco mais de exercício físico para que a sua circulação sanguínea se mantenha aí ativa e saudável.